Quais documentos eu devo juntar para eu comprovar que trabalhei na lavoura como agricultor, como trabalhador rural? Meu nome é Otávio Salum e eu vou te passar hoje a listagem de toda a documentação que você deve enviar para o INSS. Vem comigo! Algumas pessoas exerceram a função de agricultor ou trabalhadores rurais lá atrás, há muitos anos, e mesmo assim essas pessoas podem pegar esse período, em alguns casos, logicamente, e aproveitar para a aposentadoria, para se aposentar mais cedo. E qual é o mais legal disso tudo? Esse período ele pode ser aproveitado muitas vezes sem nenhuma contribuição, sem nenhum pagamento ao INSS, desde que reconhecido até 31 de outubro de 1991. Para você conseguir isso, tem que comprovar que você era um segurado especial. O que é isso? Aquela pessoa que trabalhava em regime de economia familiar. Eu vou deixar a definição aqui da lei, que ele fala que não pode ter empregados permanentes. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas basicamente, para tentar explicar para todo mundo pegar, é o seguinte: o segurado especial, aquele que trabalhava em regime de economia familiar, é aquele agricultor. Ele trabalhava, plantava na própria terra, tinha alguns animais, suíno, uma junta de boi, e ele se mantinha com isso. Ele fazia troca, eventualmente ele fazia um pequeno comércio, mas era tudo para manutenção da família. Basicamente, grosso modo, seria isso. Então, se você teve nessa situação, fica até o final do vídeo porque vai ter várias dicas. Eu já fiz alguns vídeos sobre trabalhador rural. Eu vou deixar uma playlist aqui, a playlist do trabalhador rural. Mas o que eu queria falar é que o INSS ele vem reconhecendo essas atividades a partir dos 12 anos de idade. O que acontece? Na justiça ele já vem reconhecendo antes disso. Ou seja, você hoje tem 50, 60, 70 anos de idade, mas lá atrás, eventualmente, você pode reconhecer um período trabalhado na lavoura dos 10 aos 15 anos, por exemplo. Esses 5 anos a mais podem fazer a diferença na sua aposentadoria. Eu fiz um vídeo específico falando sobre isso, porque o INSS, como eu disse, ele reconhece a partir dos 12, mas na justiça vem se reconhecendo antes dos 12 anos, então é bom ficar ligado. E já convido desde já, se o tema lhe interessa, direito previdenciário, até direito previdenciário internacional, a gente fala de tudo aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, principalmente se você conhece agricultores ou pessoas que eram agricultores, e claro, curta o vídeo para que ele chegue a bastante pessoas e todo mundo possa saber dos seus direitos. Falando dos documentos para reconhecer esse período de rural, não basta simplesmente dizer para o INSS que você era agricultor em regime de economia familiar, que isso não vai funcionar. A primeira coisa que você tem que fazer é preencher uma autodeclaração do segurado especial, uma autodeclaração ali do segurado especial trabalhador rural. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo da declaração e também você vai ver aqui do lado umas partes da declaração. Atualmente, eu vou falar mais sobre isso durante o vídeo, mas atualmente esse é o primeiro documento que o INSS pede. Se você não juntar a declaração, o INSS já vai dizer, opa, vem cá e vai preencher a declaração. Essa declaração, logicamente, ela é preenchida com base em outros documentos. Nessa declaração você vai ter que preencher, claro, diversas informações como qual período você trabalhou na lavoura em regime de economia familiar, você trabalhava efetivamente em regime de economia familiar, o que você plantava, você criava animal? Se sim, qual tipo de animal você criava? Você tinha empregado? Se sim, tinha empregado com frequência, só de vez em quando? Porque isso faz toda a diferença para o INSS para enquadrar. Já lembrando desde já que o INSS vai conferir essas informações, então é bom que você coloque as informações tudo certinho, o mais verídico possível. Quanto a outros documentos, a lei brasileira ela não fala exatamente, olha, você tem que juntar tal e tal documento para reconhecer que você era um segurado especial, que trabalhava em regime de economia familiar. O documento necessário que você é obrigado é essa declaração que eu comentei. Isso aí não tem escapatória. Nos outros documentos, eu vou deixar uma lista aqui do lado, mais uma lista. São alguns documentos que eu peço para os meus clientes, que eu sugiro que a pessoa pegue, porque você vai ver, por exemplo, a declaração do sindicato rural, Otávio, mas não é obrigado e tal, teve uma lei, teve uma portaria, sim, realmente não é mais obrigado, mas a minha concepção sempre ajuda. Se tem um sindicato rural dizendo que você ou a sua família trabalhavam como agricultores, isso vai ajudar, logicamente, o próprio sindicato vai pedir alguns documentos para você. Então talvez seja um pouco interessante. A gente tem a certidão do INCRA também, eu vou deixar um link na descrição, como você pede essa certidão, se você for nesse link já vai remeter direto. O que é essa certidão do INCRA? Para comprovar que você ou seu pai, normalmente é o pai, né, pessoal? Naquela época a documentação estava normalmente no nome do pai. Então você vai pedir esse documento do INCRA para que apareça o nome do seu pai lá constando como proprietário de uma terra rural, se era o caso, porque às vezes também tem em alguns casos as pessoas
elas alugavam terra de outros, enfim, elas trabalhavam na terra de terceiros e tal, cada caso é um caso, mas se você era proprietário, se a sua família era proprietária de um terreno rural, então peça a certidão do INCRA, que eu acho que é bem legal. O que eu costumo dizer é que todo documento que ele vai ajudar a comprovar que você e a sua família eram agricultores, trabalhavam nessa função, ajuda. Por exemplo, se você estudou em escola rural, isso estava na lista ali, se você estudou em escola rural, peça o histórico, porque daí vai aparecer muito provavelmente a profissão dos seus pais, que eles eram agricultores. É comum que apareça que a mulher era do lar. Isso, infelizmente, era comum na época, mas é normal. O homem é agricultor ou lavrador e a mulher ali do lar, mas mesmo assim o documento é válido. Certidões de nascimento, às vezes dos seus irmãos, porque principalmente se forem irmãos mais velhos, enfim, tá ali mais ou menos no mesmo período, porque nas certidões consta ali que a profissão dos seus pais era agricultor. Então todos esses documentos pequenos, enfim, vai somando toda essa documentação, eventualmente certidão de casamento dos seus pais, porque o INSS vai querer saber se ele era não só agricultor, mas se era agricultor em regime de economia familiar, porque tem agricultor que já era rico na época, então não se enquadra, esse agricultor ele tinha que contribuir. Outra dica que eu sempre tento falar para o pessoal é tentar pegar documento contemporâneo à época dos fatos que você quer provar. O que é isso? Você quer reconhecer, por exemplo, um período de 1975 até 1980. Tem até uma súmula, vou deixar aqui, da TNU, a Turma Nacional de Uniformização. Isso quer dizer que já decidiram várias vezes, vários juízes já decidiram dessa forma, então eles juntam essa súmula. Voltando para o nosso exemplo, você quer comprovar um período de 75 a 80. Não adianta juntar um monte de documentos dos anos 90 dizendo, porque nos anos 90 meu pai, eu, meu irmão, meu filho, sei lá, era sindicalizado, estava lá no sindicato rural. Isso não vai mudar nada. Tente juntar a documentação, não precisa ser nesse nosso exemplo só de 75 a 80, mas que seja de 73, 72, 81, 82. Se for muito fora disso, não vai adiantar. Normalmente, a certidão de casamento dos pais, embora seja bem antes do período que você vai querer comprovar, pelo menos em regra, essa certidão de casamento o INSS acaba pedindo para saber realmente a profissão dos seus pais, tá? Porque é muito comum que, eventualmente, a pessoa trabalhava na lavoura, trabalhava numa área rural, principalmente, poxa, a gente está falando do Brasil dos anos 60, do Brasil dos anos 70. Então, às vezes, a pessoa morava numa área rural, mas não tinha, efetivamente, um emprego na lavoura. E o INSS vai querer averiguar isso. A tendência é que essas certidões, essas declarações todas, elas acabem. A partir de janeiro de 2023 vai ser implantado, já está sendo implantado aos poucos, um sistema para que o INSS vai reconhecer automaticamente, através de um cadastro. A pessoa vai ter que fazer um cadastro para saber, enfim, um cadastro já de segurado especial, tudo isso. Claro que esses dados vão ser confrontados quando o IBGE vai visitar vocês, enfim. Tudo isso para informatizar, para deixar mais rápido. Quando eu comecei a advogar, já há mais de 10 anos, era muito comum que a gente levasse testemunhas no INSS, porque essas testemunhas elas iam lá no INSS falar que conheciam a pessoa, enfim, comprovar que a família da pessoa, ela trabalhava realmente na lavoura. Hoje em dia eu já não me lembro mais a última vez que eu fui no INSS, quer dizer, faz muito tempo já que eu não vou no INSS, porque hoje é tudo informatizado, felizmente. Mas eu não me lembro a última vez que eu fui no INSS fazer uma audiência, ou que eu fui na Justiça fazer uma audiência, para comprovar isso, para levar testemunha dizendo, olha, não, fulano realmente trabalhava na lavoura, eu vi, eu era vizinho dele, os pais deles trabalhavam, era todo mundo agricultor, cortava cana ou plantava fumo, não sei. Antigamente era bem comum, a gente fazia bastante isso, mas hoje em dia com essa autodeclaração, o INSS já está tentando eliminar essa prova testemunhal. Então, antigamente eu diria que talvez fosse um pouco mais fácil, porque você juntava uma ou duas provas ali, levava a testemunha, só que demorava muito mais. E hoje em dia a tendência é o quê? Você já vai ter que estar cadastrado, bonitinho, para que daí depois, quando for pedido a aposentadoria, pelo menos em tese para acontecer isso, seja muito mais rápido, né? Você já vai saber, não, esse aqui é um segurado especial, esse aqui tem um tratamento diferente. E se você ou alguém que você conheça trabalhou como agricultor e não trabalha mais, mesmo assim essa pessoa pode ter direito. Porque, como eu falei para vocês, se a gente está falando lá dos anos 70, 80, e o pessoal que trabalhou na lavoura dos anos 70, 80, quando era pequeno, vai começar a se aposentar agora, está começando a se aposentar agora. Então essas pessoas, eventualmente, elas podem vir a ter direito e elas podem antecipar a aposentadoria delas se elas reconhecerem um período lá atrás. Talvez se elas reconheçam 3, 5, 10 anos, se elas não antecipam a aposentadoria, mas eventualmente o valor da aposentadoria pode vir a aumentar bastante. Então é interessante que você corra atrás, que se você conhece alguém que está na situação, que você avisa essa pessoa
E muita gente fala para mim, Otávio, mas porra, é muito documento, é muito difícil. E claro, é óbvio que é difícil. Porque o INSS ele não vai entregar de graça para você. Enquanto pessoas passam 5, 10 anos pagando o INSS, vários anos, você, se estiver nessa situação, pode eventualmente reconhecer, ganhar 5, 10 anos de tempo de contribuição sem pagar o INSS. Então, claro, o INSS vai exigir uma série de documentações, uma série de documentação, e tá certo até, porque eles têm que saber realmente se a pessoa, não só se a pessoa era agricultora, mas se a pessoa era agricultora em regime de economia familiar. Então o INSS tem que averiguar isso e tá certo, para evitar fraude, porque senão a gente começa a conceder aposentadoria a um monte de gente que não tem direito. Então sim, dá trabalho, mas você acha que não vale a pena eventualmente ganhar 5 anos atrás? Vou ter que ir no cartório pegar certidão e vou ter que fazer pedido no INCRE, vai ter que fazer tudo isso. Mas ou você faz isso ou demora mais para se aposentar, ou às vezes até se aposenta no mesmo tempo, mas com valor mais baixo. E lembro você novamente para dar uma olhada na descrição do vídeo, tem os links ali que eu acho que são interessantes. Vai ter a playlist do Trabalhador Rural, se você está nessa situação ou conhece alguém que esteja, assista os outros vídeos que eu já fiz sobre o trabalhador rural, penso que pode ser bem interessante. E convido você novamente para se inscrever no canal, para ativar a sineta, para estar sempre ligado nas novidades. Eventualmente a gente faz live, você pode daí participar da live e, claro, curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas. Eu espero você na próxima semana, espero encontrar você lá. Um grande abraço a todos.